Alô, meus queridos, alô, meus chegados. Meu nome é Ed de Souza, como você já sabe, e o nome desse canal é Ed de Souza de Volta para Casa. Como você sabe, nós estamos retomando os nossos vídeos. Esse ano de 2021 eu quero começar de forma muito intensa e muito forte. Eu quero começar com você com uma série. E a série você já sabe o seu título. É A Pior Pandemia e a Vacina Mais Poderosa. Então esta série vai tratar de uma pandemia que assola o mundo inteiro. Você sabe que hoje nós vivemos um momento difícil na humanidade. A humanidade inteira está sendo acometida por um vírus chamado o vírus corona, é o coronavírus. O coronavírus, ele causa uma doença, ele causa uma enfermidade que é o Covid-19. O coronavírus, este vírus que não é tão letal, mas ele é muito transmissível, tem provocado e tem ceifado a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Da China, Estados Unidos, Europa, Austrália, Brasil, toda a América do Sul, o mundo inteiro está debaixo da atuação desse vírus, que é um vírus que tem tirado a vida de muita gente. Mas eu gostaria de, a propósito desse vírus e dessa notícia, eu quero falar para você que a humanidade não vive o seu momento mais difícil. E ele não está sob o ataque do vírus mais letal. O vírus do corona, que provoca a Covid, pode levar a vida de muitas pessoas. Mas eu quero falar de um vírus que tem assolado a humanidade inteira. E já não é um vírus que está aí, que foi produzido há 8 meses ou 7 meses atrás, mas foi um vírus que já tem um certo tempo. Ele tem 6.000 anos de história. E esse vírus, ele tem se impregnado na corrente sanguínea da natureza humana e tem infectado e tem contaminado todo ser interior do homem e tudo que o homem pode tocar. Todos os seus relacionamentos, todas as suas atividades, todos os seus ajuntamentos, as suas aglomerações, todos os seus projetos de vida estão contaminados pelo vírus da iniquidade. Ele é muito, muito, muito mais sério, muito pior do que qualquer vírus que pode tirar a vida do ser humano hoje. Eu vou falar para vocês a respeito deste vírus. É o vírus da iniquidade. Certa vez perguntaram para Jesus quando que ele viria, e ele disse, olha, eu virei quando estiverem presentes revoluções, terremotos, nações contra nações, quando você estiver vendo perseguição, quando você estiver vendo também pandemia. Ele mencionou em Lucas capítulo 21, versículo 11, as epidemias que iriam assolar a humanidade. E no capítulo 24, versículo 12 de Mateus, ele menciona um outro tipo de pandemia. Sim, em Lucas 21, 11, ele mencionou as epidemias como um fator que demonstraria a sua volta. Mas também ele diz o seguinte, há uma outra coisa que vai se espalhar pela humanidade inteira e isso será uma marca e será uma evidência da minha vinda. Muito mais letal do que epidemias, guerras e rumores de guerras. Por quê? Porque este vírus que ataca a humanidade por dentro. E todas as demais dificuldades que os homens enfrentam, todas as demais situações tristes de desigualdade e injustiça é por conta deste vírus, o vírus da iniquidade. Jesus falou que esse vírus estaria presente na humanidade toda quando ele voltasse. Pergunto para você uma coisa, quando que surgiu esse vírus? O que é esse vírus? Esse vírus da iniquidade nada mais é do que a natureza do pecado. A natureza do pecado entrou no homem 6.000 anos atrás. No jardim do Éden, Deus disse ao homem, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas coma da árvore da vida. Coma do fruto da árvore da vida, que é a vida divina, que sou eu mesmo.
coloque para dentro de si este elemento que traz vida e que perpetua a vida eterna. Porque no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o seu ser tripartido será invadido por este fruto, por essa natureza que é a iniquidade, e isso vai destruir tudo que você é, todo o seu ser tripartido, seu espírito humano, o seu corpo e a sua alma. A Bíblia menciona que o homem foi feito de 3 partes. Gênesis capítulo 2, 7 diz que o homem foi feito o homem tem um corpo que é feito do pó da terra, e Deus soprou o fôlego de vida dentro dele. E quando soprou aquele fôlego de vida, o que aconteceu? Ele se tornou alma vivente. O fôlego de vida que vem de Deus, o corpo que vem do pó da terra, e o fato de ele ter se tornado alma vivente, demonstra que o homem é composto de 3 partes. O espírito humano, que é algo de Deus, que entra em contato com Deus, que é o fôlego de vida, o seu corpo, feito do pó da terra, que passa a ser animado pelo sopro de Deus, e aí quando Deus sopra, ele se torna uma alma, ou seja, se torna uma personalidade. Depois que isso aconteceu em Gênesis 2:7, Deus disse a ele: você precisa agora comer do fruto da árvore da vida. Sabemos que a árvore da vida representa a própria natureza de Deus e a pessoa de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o homem desobedeceu a Deus, enganado pela serpente, enganado pelo iníquo, ele coloca dentro de si a iniquidade. O fruto da árvore do conhecimento que você já ouviu por aí nada mais é do que a natureza do pecado. Naquele momento, o homem se contaminou. E ele se contaminou não somente no seu corpo físico, mas ele se contaminou em todo o seu ser. Todo o ser do homem está contaminado pelo vírus da iniquidade. O que acontece é que o vírus da iniquidade, atuando no espírito do homem, fez com que fosse rompida a relação de Deus do homem com Deus. Por isso o homem correu com medo de Deus quando Deus apareceu. E em seguida a própria alma do homem também foi contaminada por este vírus da iniquidade. O homem começou a se corromper. O homem condenou a mulher, culpou a mulher culpou a serpente, todos culparam. E depois, no final, a culpa foi de Deus. A alma do homem se tornou rebelde contra Deus e repudiava a Deus. E no corpo, o vírus da iniquidade também atuou. Ou seja, o homem que não nasceu para morrer, passou a morrer. Os primeiros homens viveram bastante, mas o vírus da iniquidade foi atuando cada vez mais forte e o tempo de vida do homem foi diminuindo. Chegou a 900 e alguma coisa, depois 800, 500. Hoje o homem não passa, em sua maioria, não passa de 80 anos. Raros são aqueles que chegam a 100, mas na sua maioria não passa de 80 anos. O vírus da iniquidade atua no corpo. Os homens não conseguem viver mais. A iniquidade então assola. Perceba então que o vírus da iniquidade dentro do ser humano atua. E o homem depois sai do jardim do Éden, expulso da presença de Deus, contaminado com o vírus da iniquidade, espalha o vírus da iniquidade em toda a humanidade. Em toda a humanidade. No capítulo 6 de Gênesis, versículos de 1 a 7, é dito que por se multiplicar a violência no interior do homem, ele se tornou carnal e o Espírito de Deus não mais atuaria nele. E o pecado continuou avançando, continuou sendo multiplicado por meio da reprodução dos homens contaminados com o vírus da iniquidade. Este vírus está no DNA de todo ser humano e todo ser humano, quando gera alguém com o vírus da iniquidade. Este vírus tomou toda a humanidade. E esse vírus, ele é letal. E esse vírus, ele é mortal. Romanos capítulo 5, versículo 12, menciona que o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Hoje, toda a humanidade está contaminada com esse vírus. Hoje, nem todos estão contaminados com o vírus do corona, produzindo a Covid-19. Mas eu e você estamos contaminados com o vírus da iniquidade.
quer você queira ou não admitir. Você precisa compreender, você precisa fazer um exame dentro de si. E nós desse canal, estamos aqui para ajudar você a fazer o exame que vai detectar se você tem o vírus da iniquidade ou não. Mas na verdade, não é para se tem ou não. Nós vamos fazer o exame para provar para você que o vírus está no seu interior. Está no meu interior. Só que eu tenho uma vacina. E muitos têm a vacina. Eu não sei se você tem a vacina, mas você precisa tomar a vacina. Mas antes disso, eu preciso convencer você de que o vírus da iniquidade está em você. Certa vez perguntaram para Jesus o que contamina um homem. Os seus discípulos não estavam, na hora de comer, os seus discípulos deixaram de lavar as mãos. E aí os religiosos, né, que prestavam bastante atenção a rituais, principalmente os judeus, de lavar as mãos antes de comer, chegaram para Jesus e disse a ele: Jesus, os teus discípulos não lavam as mãos. Jesus então chegou e disse: não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem que o contamina. Veja, Jesus embaraçou, criou uma loucura, deu um nó na cabeça das pessoas. Jesus disse: não é o que entra que contamina o homem. Na verdade, o que contamina o homem é o que sai do homem. Ou seja, há algo dentro do homem que o contamina. Isso que sai do homem é o que o contamina. Ou seja, dentro do homem, antes de sair, há algo dentro dele que o contamina. E o que está dentro do homem? E o que há dentro do homem? E o que há dentro de cada ser humano, mesmo quando ele não está percebendo? Em Mateus, capítulo 15, versículo 11, eu quero ler com você. Está dito assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então aproximaram-se os discípulos dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que você disse? Aí o versículo 16 diz então: Jesus, porém, disse: não entendeis ainda vocês também? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem. O que sai da boca vem do coração. No coração do homem existe um vírus. E o que quando sai pela boca dele, do homem, por meio de palavras e de gestos, revela o que está no seu interior. E Jesus disse: o que sai do coração pela boca é o que contamina o homem. Mas o que está no coração? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja, olha o que Jesus diz. Dentro do homem, lá no coração, escondido, tem um vírus. Esse vírus é da iniquidade. Lá dentro, guardado em todo ser humano. E é aquilo que contamina o homem e tudo que ele toca. Tudo que ele toca. Seus relacionamentos, sua comunidade, seu comportamento e as nações também que são feitas, que surgem por meio de homens contaminados com o vírus da iniquidade, as nações se tornam iníquas. O que é uma nação iníqua? É apenas a multiplicação de homens iníquos, daqueles que têm dentro de si a iniquidade, o vírus da iniquidade. Dentro do homem, do menor ao maior, do homem e da mulher, da criança e do adulto, do velho e do mais novo, do rico e do pobre, do grande e do pequeno, do culto e do iletrado, há algo comum dentro deles, que é o vírus da iniquidade. Em todos mora os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos e os falsos testemunhos. Se você prestar atenção, todo o problema da humanidade atual
O problema não são os vírus físicos que estão por aí. O grande problema é a maldade humana. O grande problema é um vírus que está espalhado em todas as nações, em todos os governantes, em todos os presidentes, em todos os governadores e prefeitos e habitantes, em todos os líderes mundiais, em todos os empresários, em todos os empreendedores, em todas as famílias, em todas as crianças, em todos os idosos, em todas as nações, em todas as corporações. Tem um vírus que atua dentro deles, que é o vírus da iniquidade. De onde vem a desigualdade? De onde vem a mentira? De onde vem o falso testemunho? De onde vem o adultério? De onde vem a prostituição? Por que existe leis para punir? Porque as pessoas fazem mal às outras e precisam de leis para punir. Por quê? Porque o vírus da iniquidade está dentro dele. Então Jesus revela para nós, revela que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai de sua boca. E é realmente muito, muito sério esse fato. Se nós quisermos resolver o problema da humanidade, não é fácil. É preciso encontrar a vacina, mas antes disso, detectar o vírus mais importante. É preciso que se revele que o vírus existe. Não se pode esconder que o vírus existe, que o vírus não é real, mas esse vírus é real. E é o vírus que é negado por muitas pessoas. Então, não é o que entra na boca, pela boca que contamina, mas é o que sai, é o que está dentro do coração. É um problema de coração, é um problema de contaminação de um vírus que está escondido lá no coração. Eu mostrei para você que a iniquidade permeia cada movimento do ser humano. Mas a vacina está pronta e este canal quer te ajudar a tomar esta vacina, ok? Falarei desta vacina maravilhosa no próximo vídeo, beleza? Meu nome é Ed de Souza, o nome do meu canal é Ed de Souza de Volta para Casa. Você já sabe o que fazer, você precisa se inscrever se você não é inscrito, compartilhar essa mensagem com seus colegas, envie o link para os seus colegas, clique no sininho das notificações para você receber vídeos novos toda vez que eu os produzir, tá ok? Deus te abençoe e vamos tomar a vacina divina contra o vírus da iniquidade no próximo encontro.